Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Meu nome é Pablo Correia. Eu sou arquiteto formado aqui pela Tuiuti do Paraná. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, né, mais uma vez na escola, né? Conheço muito bem essas salas, os corredores, os trabalhos. Fico muito feliz de passar pelo corredor ali e ver o trabalho de vocês. Sempre muito gratificante aqui voltar para a escola, né? E quero deixar aqui meu agradecimento para o pessoal do Centro Acadêmico, o professor Antônio, que me convidou também para conversar aqui com vocês. Eu trabalho com visualização arquitetônica desde 2012. Faço renderizações de projetos, diversas escalas e tipos de projetos. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma das minhas ferramentas de trabalho, que é o Inkscape. Alguém já ouviu falar do Inkscape? Conhece? Já trabalhou? Sei? Mais alguém? Mais ou menos, né? Tá. Mas antes da gente continuar, eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Assim, é todo mundo da arquitetura, design de interiores? Como é que tá aqui? Todo mundo da arquitetura? Agronomia, legal. Que período que vocês estão, assim, mais ou menos? 10º, chegando no TCC, 6º período, alguém? Segundo? Ah, que legal, bem mesclado, assim. Então, o Inkscape, ele é um renderizador em tempo real. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? E ele funciona dentro do SketchUp, ele é um plugin, né? Ele funciona dentro do SketchUp, dentro do Revit, dentro do ArchiCAD e do Rhino, né? Então ele é bem versátil. Mas tem um detalhe, assim, que eu quero que vocês me ajudem agora. Que acho que acontece com todo mundo, que desde os primeiros períodos até mais avançados, assim, quero que vocês me ajudem. O que a gente sempre fala para o professor, assim, professor, a gente pode entregar o trabalho amanhã, porque daí eu vou ter mais um pouquinho para terminar, né? Professor, pode entrar. Professor, eu preciso um pouquinho mais né, para terminar esse trabalho. O que é essa coisa assim que todo mundo tem, mas parece que sempre falta, né? Ou às vezes até no escritório, assim, o arquiteto liga, né, para o cliente. Gostaria de saber se a gente pode marcar a nossa reunião para daqui 2 dias. Porque aconteceu os imprevistos aqui no escritório, né? Na verdade, o quê? A gente está tentando ganhar tempo, né? Uma coisa tão preciosa, né, que a gente... Muito comum, né? Professor, precisa um pouquinho mais de tempo, para terminar. E é por causa dessa coisa tão preciosa, que é o nosso tempo, né, que eu escolhi trabalhar com o Inkscape e que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Mas antes de contar um pouquinho mais do Inkscape, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem até onde a gente chegou no dia de hoje. Bom, então, antes de eu me formar, né, eu me formei em 2012, eu trabalhei com esse professor aqui. Vocês conhecem ele? Acho que conhecem, né? Eu trabalhei no escritório dele quase 5 e poucos anos, quase 6 anos. E lá a gente, além de desenvolver os projetos, eu era responsável pelas apresentações com os clientes, né? Então eu fazia as imagens, fazia as renderizações, fazia o PowerPoint, fazia os cadernos. A parte de apresentação era a minha responsabilidade dentro do escritório. Eu era estagiário, claro que passava pelo Gandolf, eu aprendi muito, muito com ele. Mas o engraçado dessa foto, eu não sei quem tirou ela, mas provavelmente era algum dia que alguma coisa não estava dando certo, pela expressão ali do pessoal, né, ali atrás. Mas enfim, eu tive um período muito, muito legal lá com o Gandolf, né? E saindo do Gandolf, eu fundei o meu primeiro site, né, que foi o PC Renders. Então eu fazia algumas renderizações para amigos, alguns arquitetos conhecidos. Era uma coisa bem amadora ainda, mas era o começo desse trabalho que eu sempre gostei muito, né, de criar imagens e renderizações de arquitetura. Alguns anos depois, eu profissionalizei um pouquinho mais o site e ele se transformou no Visual Plus, né? O Visual Plus ele existe até hoje, se vocês pesquisarem na internet. A gente ainda tem alguns clientes com ele. E o começo ali, em 2016, foi muito legal, assim, porque a gente tinha muitos clientes inclusive
de fora do país, assim, dos Estados Unidos. Então estava super empolgado, trabalhando assim, demais. E nessa época aqui, eu trabalhava com o V-Ray, que eu acho que vocês conhecem, né? Acho que quase todo mundo utiliza o V-Ray, conhece o V-Ray. Então, o começo foi um período muito intenso, assim, diversos trabalhos, diversos clientes. Só que começou a acontecer assim, alguns detalhes que começaram a me incomodar. Porque quando eu trabalhava com os clientes, eles me pediam assim, me cria alternativas, eu quero mostrar para o meu cliente aqui como vai ficar com outro material, como vai ficar com outro móvel, ou você fez um render de dia, faz um render de noite. Agora faz correções. E aquilo ia acarretando em alterações, correções, novas imagens. Agora imagine você trabalhando com 1, 2, 3 clientes e aquilo tomando certa proporção. E assim, eu estava super empolgado, que estava voando nessa época, né? E estava trabalhando sem parar. Assim, o meu objetivo era entregar o melhor para os clientes, então eu trabalhava sem parar, assim. Virava à noite, entrava no final de semana, assim, não parava de trabalhar, literalmente, assim. Mas a saúde, em um determinado momento, quando você trabalha meio que freneticamente, assim, ela começa a te cobrar, né? Então, eu comecei a sentir uns reflexos na minha saúde, assim, que eu estava trabalhando demais. E assim, né, quem trabalha com o V-Ray sabe que ele demora para renderizar uma imagem, né? Então ali você fazia uma imagem em 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, dependendo da escala do projeto, né? Agora imagine você fazendo diversas imagens e no final do dia precisa entregar 5 imagens, 6 imagens e tem outro cliente pedindo. E trabalhando naquele ritmo frenético, e a saúde começou a me cobrar, e aconteceu que 2 vezes eu levei assim, um susto muito forte, que eu comecei a ter um problema no meu olho esquerdo. O nome técnico é corneorrinopatia serosa central. Basicamente eu comecei a perder um pouco da visão, assim, no olho esquerdo, estava com essa mancha cinza no olho, assim, porque eu estava trabalhando demais, assim, muitas horas na frente do computador e tal. Aconteceu 2 vezes. Na primeira vez eu meio que empurrei, assim. Daí quando aconteceu na segunda vez, eu falei, não, agora eu preciso parar. Literalmente eu preciso parar, eu preciso desacelerar. Eu estava tão exausto assim que eu falava, não quero nunca mais ver computador na minha frente. E cheguei até assim pensar, eu não quero mais fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou procurar outra coisa para fazer. Estava num momento bem complicado, assim. Só que eu entrei num dilema, né? É uma coisa que eu gosto tanto de fazer, renderização, sou apaixonado por isso. Se eu parar, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, né? Então eu decidi dar um tempo no escritório, eu parei um pouquinho. Nesse período que eu parei, eu comecei a investigar outras alternativas, outros softwares. E aí que entrou o Inkscape, né, na minha vida, né? Entrou o Inkscape em operação, eu comecei a descobrir ele. E assim, como eu comentei para vocês, um renderizador em tempo real. Eu estava fazendo imagens lá no V-Ray em 15 minutos. E quando você abre o Inkscape, eu fiz assim o primeiro render, aquilo saiu, ficou pronto em 15 segundos. Eu falei, meu Deus, como assim, velho? Eu fiquei abismado com o que eu estava vendo na minha frente, né? Que aquele render ótimo ali, super legal, que tinha feito em 15 segundos. Eu falei, é isso que eu quero fazer, esse é o futuro, esse é o caminho, eu vou investir pesado nisso aqui, porque é isso aqui que é o nosso futuro, né? Tempo real, se você pensar hoje em dia, né? A gente tem tudo aqui no celular, tudo em tempo real, você pede um carro, pede comida, tudo em tempo real. Por que com as renderizações tinha que ser diferente, né? Então, por isso que eu comecei a ir a fundo no Inkscape, e é aí que surge o meu projeto atual, né? Que se chama o Render Eficaz. Se vocês quiserem procurar depois pela internet, já tem bastante coisa. Que o Render Eficaz eu sentia que eu tinha uma missão daqui para frente, né? Que eu precisava espalhar para as pessoas que existe uma nova forma de trabalhar, que existem maneiras mais inteligentes de se conseguir, né, para a nossa área, né, imagens de arquitetura e todas as outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu precisava espalhar para as pessoas que isso é possível, que é possível trabalhar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais inteligente. Então aí surgiu o Render Eficaz.
Então eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente algumas imagens que a gente produziu nesse último ano, mais ou menos, trabalhando com o Inkscape, criando essas renderizações feitas em poucos segundos. Assim. Então eu posso dizer para vocês com tranquilidade assim, que nesse ano que eu estou trabalhando com o Inkscape, eu produzi muito mais do que todos os outros, desde 2012 e um pouco antes, durante a faculdade, que eu produzia com outro renderizador, né, com o V-Ray. Sem contar que eu comecei a conseguir atender novamente as solicitações dos clientes, né, que era criar alternativas, fazer as alterações, no final do dia entregar as imagens que eles precisavam apresentar para o cliente numa reunião no próximo dia, né, isso é bem comum de acontecer. Então, com o Inkscape, assim, eu consegui encaixar novamente assim, essa minha paixão por renderização e atender os clientes de forma coesa, né, de forma correta. Né? Então, aqui são algumas imagens, né? Trabalhos aqui do Brasil, alguns de fora também. Então, tem diversas tipologias, né? Residenciais, comerciais, interiores, exteriores, essa é bem legal. Dia e noite, né? Enfim, diversas. A produção, assim, subiu de uma maneira exponencial. Sem contar que daí eu também conseguia sair mais cedo do escritório, não precisava trabalhar de madrugada, meu Deus do céu. Chega um tempo, assim, que você não aguenta mais trabalhar de madrugada. Então, assim, foi mais um passo que eu dei na profissionalização, assim, desse trabalho, né? Inclusive, agora, esse aqui é a capa da nova versão do Inkscape, a versão 2.6, que eles nos contrataram para criar o 3D e as renderizações do material de divulgação deles. Então isso assim foi o máximo para a gente, né? Pensar que um programa que é lá da Alemanha, né? O Inkscape é da Alemanha, que tem um escritório brasileiro, né? Que o nosso escritório conseguiu atingir tal patamar que até os criadores do programa reconheceram, né? Então, assim, a gente sentiu que estava no caminho certo, né? Então, nesse caso aqui, essa é a capa da nova versão, né? Se vocês procurarem o Inkscape, tem no Facebook, no site deles, no YouTube. A gente fez o 3D. Esse render eles mudaram um pouco, porque eles estavam lançando a nova versão, então eles tinham alguns detalhes um pouquinho mais avançados que eu não tinha ainda. Mas essas foram as imagens que a gente fez para eles utilizarem no material de divulgação, né? Então, muito legal saber que um escritório brasileiro, né, tá rodando com um trabalho feito no mundo inteiro. Então, foi muito legal. Inclusive, o projeto a gente desenvolveu também é um museu, né? Foi muito interessante de fazer esse trabalho para o Inkscape. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo? Tá. Mas é assim, o Inkscape, ele só faz imagens, ele só faz renders estáticos ali, como a gente mostrou. Ele faz algumas coisas a mais. E eu gosto de dizer que o Inkscape é como se ele fosse um canivete suíço, assim, né? Sabe, um canivete onde você tem ali em um único objeto, você tem diversas funções, né? Então você tem uma serra, tem uma tesoura, tem um saca-rolhas, tem um cortador, etc. Você tem diversas coisas em um objeto ali compacto que você guarda no bolso e pronto, né? Você pode fazer muita coisa com ele. Eu gosto de dizer que o Inkscape é tipo um canivete suíço, né? Então, eu quero mostrar para vocês, muito rapidamente, aqui, quais são os 8 modos de visualização do Inkscape, né? Ainda mais que, se vocês pensarem, por exemplo, aqui na faculdade, né? A gente faz ali as imagens, faz os vídeos para as apresentações, legal, mas enquanto a gente está apresentando aqui, o professor entende, né? O professor é arquiteto, né? Agora, quando você vai para o mundo profissional, né? Tem cliente que você mostra uma planta, ele não entende, daí você mostra a imagem, ele continua não entendendo, né? Então, quanto mais ali alternativas que você tiver para você expressar a sua ideia, para você expressar o seu projeto, para fazer com que o cliente entenda e compre a sua ideia, melhor, né? Então, isso é muito interessante também que o Inkscape nos oferece, né? Um software para arquitetura, design de interiores, apresentação de projetos, né? Bom, primeiro modo, como eu comentei para vocês,
o Inkscape ele é um software que trabalha dentro desse programa base, né? No caso aqui do Render Eficaz, atualmente a gente utiliza o SketchUp. Então, ele é um plugin. Então o primeiro modo aqui é a própria tela do Inkscape, né? Você pode ampliar ela ali e fazer esse passeio virtual com tudo renderizado, ó. Todas as luzes, tudo setado já, todos os materiais configurados, tudo em tempo real. Você já vai andando ali, já vai explorando o seu projeto. Inclusive dá para abrir um mapinha assim, como se fosse uma planta baixa, você deixa ali do ladinho e você vai andando. Então esse é um modo muito interessante. O segundo modo é o óculos VR, né? São esses óculos de realidade virtual que você conecta no computador. É a mesma tela que a gente viu anteriormente, né? A tela do Inkscape, mas você fica ainda mais imerso, né? Você coloca ele no óculos. Esse aqui é aquele óculos conectado no computador, né? O óculos Rift, tem outras marcas. Você tem os controles, você faz o mesmo passeio virtual, né? De uma maneira muito mais imersiva, né? Você só tem ali a tela do Inkscape nos seus olhos, né? O terceiro modo são as imagens estáticas, que no momento é o que eu mais tenho feito, né? As renderizações. Então, imagens estáticas, todas aquelas que a gente mostrou, todas feitas no Inkscape, né? Então, eu acho que deve ser o mais utilizado por todos os usuários assim, do Inkscape. O Inkscape faz vídeo também, então é muito legal que você pode criar algumas animações, porém tem um pequeno detalhe aqui que diferencia um pouco ele de outros softwares, que eu imagino que quem já mexe deve estar começando a pensar ali no Lumion, né? Fazer algumas comparações com o Lumion. A gente vai conversar sobre o Lumion daqui a pouco, mas o Inkscape ele te oferece a possibilidade de criar animações também. Então, até se vocês quiserem entrar depois no YouTube, lá tem alguns vídeos completos assim, que são bem legais. Imagens 360. Sabe aquela imagem quando você entra no Street View, assim? Que você fica parado, daí você vê tudo ao seu redor em 360 graus. Existem muitos sites também que fazem essas imagens 360 graus, né, de lugares famosos, lugares turísticos, né? E o legal é que dentro do Inkscape você pode renderizar uma imagem 360 graus, né? Inclusive, alguém tem celular aí com leitor de QR Code, internet? Querem fazer um teste? Pode, se alguém quiser escanear o código aqui, para vocês verem esse projeto em 360 graus. Então, se alguém quiser, não sei se lá do fundo consegue escanear. Consegue pegar lá do fundo? Se quiserem chegar um pouco mais perto aqui para ver. Eu testei na tela do computador agora. Aí, ele vai falar para abrir um link, daí vocês abrem o link. Vamos ver lá se dá certo. Eu testei no computador, na tela do computador. A tela do computador ele abriu, agora desse tamanho assim, né? Deu certo lá? Conseguiram ver? Legal, né? E o interessante é que o próprio Inkscape já gera esse link, ele faz o link e gera o QR Code direto assim para você. Então, não precisa nem fazer o upload assim da imagem renderizada num outro site, né? O Inkscape já faz tudo isso para você. Isso aqui, sabe o que é legal? Quando você imprime a prancha de projeto, né? Tem ali a planta, tem os cortes, né? Uma prancha de projeto. Daí você coloca ali do ladinho, né? Se quiser ver esse ambiente em 360 graus, escaneia o QR Code, né? Então isso é bem interessante, né? Você leva uma prancha para o cliente, assim. Ah, quer ver como vai ficar? Escaneia ali, ele abre no celular dele, assim. Então, esse link você pode abrir tanto no computador quanto no celular. Conseguiram ver?
Muito legal, né? O sexto formato é essa mesma imagem 360 graus criada, mas que você pode colocar naqueles óculos estilo cardboard. Não sei se vocês já viram, aquele do Google, sabe, de papelãozinho assim, onde você encaixa o celular e você faz essa experiência com óculos ali, né? Esse mesmo link que vocês abriram, se vocês observarem ali no lado direito, canto direito inferior, tem um desenho ali do óculos, né? Você clica ali, ele vai dividir a tela, ele vai estar pronto para você encaixar o celular no óculos ali. Tem aquele de papelão do Google, né? Tem os melhorzinhos no mercado aí, de plástico, você abre, coloca o celular. É bem legal também. Então, mais uma alternativa aqui para você apresentar o seu projeto, né? Tudo bem? A sétima alternativa, o Escape chama de Standalone Executável. O que é esse Standalone Executável? É a mesma tela do Escape que a gente tem no nosso trabalho ali, porém ela funciona sem o Escape, nem sequer o SketchUp. Então é um arquivinho ali, .exe, que o programa cria. Você pode abrir no computador do seu cliente, em alguma apresentação. E inclusive no Escape também, e nesse formato standalone, existem algumas formas de visualização. Essa, por exemplo, é bem legal, né? Um mapa de luz, assim, você consegue ver como a iluminação trabalha no seu projeto de maneira gráfica, né? Formato branco, que é bem bonito também, bem interessante. E o formato renderizado, né? Como a gente já está vendo até agora. Tudo isso sem o Escape, sem o SketchUp. Então é bem interessante, né? Você fica ali apto a fazer uma apresentação, um passeio virtual, sem depender dos programas base que a gente utiliza no dia a dia, né? Isso é muito legal. E o oitavo formato é parecido com o anterior, né? O standalone executável, mas ele é online. Então vejam que aqui eu estou no navegador, né? No Google Chrome ali. O Escape ele vai te gerar também um link. Você pode abrir e mandar para o seu cliente. Ele vai fazer o passeio virtual da mesma maneira. O único detalhe que diferencia um pouquinho aqui é que ele funciona no modo web, ele vai funcionar no formato rascunho, né? Então a qualidade baixa um pouquinho os reflexos, porque obviamente você vai estar rodando no navegador da internet, né? Então ele precisa ter um pouco mais de agilidade ali para você caminhar pelo projeto. Mas da mesma maneira, assim, você consegue fazer esse passeio virtual, consegue entender o projeto de uma maneira muito legal, né? Tudo bem? Tá, mas então daí vem a pergunta, né? Como assim que o Escape consegue ser tão rápido, né? Como consegue fazer renderizações em segundos, renderizar vídeos ali de uma maneira tão rápida? O que acontece é que o motor de renderização do Escape, ele é diferente do V-Ray, por exemplo, né? O V-Ray ele utiliza o CPU, né? Memória CPU, né? São aqueles pentes de memória que a gente coloca no computador. O Inkscape, ele utiliza a memória GPU, que é proveniente da placa de vídeo, assim como o Lumion, né? Então, por isso que ele consegue essa agilidade, por isso que ele consegue fazer renderizações em tempo real. E uma outra pergunta que é bastante comum, né? Mas qual computador que eu preciso ter, então, para rodar o Inkscape? Como eu comentei anteriormente, né? O Inkscape, ele é um plugin, então ele funciona dentro de um programa base, né? Então, no caso aqui, a gente utiliza o SketchUp. Então, antes de tudo, você precisa ter um bom computador para suportar o SketchUp, né? Então, um bom processador, boa memória ali. A gente sempre recomenda ali pelo menos 8 GB de CPU, né? 16, tá? Já dá para fazer bastante coisa. Mas, especificamente pro Inkscape, você precisa de uma placa de vídeo boa. Então, assim, os criadores do programa, eles recomendam que você tenha uma placa de vídeo de a partir de 2 GB ali, que é a que eu tenho nesse notebook aqui. Mas, assim, por experiência própria, eu recomendo que tenha um pouquinho mais, assim, que você vai ter um pouco mais de liberdade para fazer projetos de diversas escalas. Então, no meu computador de trabalho, eu tenho uma placa GTX 1070, né, que ela tem 8 GB. Então, consigo fazer qualquer projeto, qualquer escala, tranquilamente. Tudo bem?
Agora eu vou mostrar aqui para vocês o Inkscape desse computador, né? Vamos ver na prática alguns detalhes. Porque assim, não basta ser rápido somente na hora de renderizar, né? A gente precisa ser rápido na hora da edição também, que é uma coisa que também toma bastante tempo, né? Então, como o Inkscape trabalha dessa maneira inteligente para ser rápido na hora da edição também. Em particular, eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui com relação aos materiais. Esse cara aí é legal, né? Bom, então aqui tá, conhecem esse carinha do lado aqui, né? O tão amado SketchUp, né? Aqui eu já abri a tela do Inkscape, então essa aqui é a tela do Inkscape, né? Nesse computador aqui eu estou utilizando a versão trial, né? Eu utilizo a versão oficial no meu outro computador de trabalho, então por isso ele tem alguns borrões, assim, né? Porque é uma versão que já expirou. Mas se alguém quiser testar, você pode testar por 14 dias gratuitamente. Então, o que acontece? Assim como todos os plugins que a gente instala no SketchUp, a gente tem os botõezinhos, né? Ele fica aqui na extensão e os botões, né? Então, todos esses botões aqui em cima pertencem ao Inkscape. Desse lado até mais ou menos aqui a metade, ó, são os botões de configuração. Então, Start, vista sincronizada, materiais, objetos do Inkscape, os objetos de luzes, salvar a cena, editar configurações de render, configurações de materiais. Então, todos esses ficam de um lado aqui, desse lado, né, todos esses botões. E desse outro lado aqui, estão todos os botões para você fazer o salvamento, né, do Inkscape, para você salvar uma imagem, salvar o vídeo, salvar o executável. Então, basicamente, ele divide dessas duas caixas de ferramentas ali, o programa é dividido dessa maneira, né? E percebam a seguinte situação, né? Estou rodando o SketchUp aqui, ó. O Inkscape já está rodando lá, né? Ele já está com o céu renderizado, né? Obviamente, você dá para editar o céu, né? E assim por diante, dá para ir muito a fundo, né? Mas eu quero mostrar para vocês a seguinte situação, que digamos que eu tenha um retângulo aqui, ó. Olha só um outro detalhe, né? Como o sol já está pronto lá, ele já faz sombra, né? No outro renderizador, às vezes era difícil acertar a sombra e fazia, não ficava bom, daí você cancelava o render. Fazia de novo, não ficava bom, cancelava o render. Aqui você vai arrumando tudo em tempo real, ali, você já vai vendo como vai ficando, né? E esse aqui, com relação aos materiais, é um detalhe muito interessante. Foi uma sacada muito boa do Inkscape. Que ele reconhece o nome que você atribui para o material e já aplica algumas características físicas no material de maneira renderizada. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Digamos que eu queira aplicar uma cor aqui. Tá. E digamos que eu queira fazer uma grama, né? Então aqui pelo próprio editor de materiais, todo mundo mexe no SketchUp aqui, né? É o mais utilizado, né? Desde o começo até mais avançado, né? Então, aqui mesmo no editor de materiais, ó, se eu digitar aqui, por exemplo, grass, né? Grama, vou dar um Enter, ele já fez a graminha lá. Então, imagine, às vezes num outro renderizador lá, ficava horas para acertar uma grama e fazia, não ficava bom e não dava. Claro que aqui fez uma grama muito simples, né? Só com uma cor ali. Mas imagine o ganho de tempo que você tem, você precisa fazer ali a apresentação do seu projeto. Ficar horas renderizando uma grama, não dá mais, né? Então, existem essas ferramentas inteligentes para a gente trabalhar, né? Vamos ver um outro material aqui. Vou colocar essa cor aqui. Por exemplo, água, né? Os materiais ele entende em inglês, né? Water. Dá um Enter, ele já aplica lá, ele já cria o material. Eu vejo que eu estou aqui em tempo real, né? Assim, diversos materiais, né? Diversos. Então, por exemplo, cromado, né? Chrome, ele já faz o chrome. Alumínio, ele faz o alumínio. Plástico. Enfim, o Inkscape ele tem uma lista de materiais. Você tem essas palavras-chave que você pode aplicar ali nos seus materiais e ele já vai reconhecer ele. Então imagine você ali já tem alguns materiais salvos com os nomes certos
você vai fazer a sua imagem, né, vai fazer o seu render, já está tudo configurado ali. Imagine o ganho de tempo que você tem com isso, né? Obviamente, você pode editar os materiais pelo editor de materiais aqui do Inkscape, né? Ele tem um editor que te oferece mais algumas opções para você conseguir materiais ainda mais realistas, né? Como é o caso que a gente faz ali nas imagens que eu mostrei para vocês. Mas assim, o ganho de produtividade sobe absurdamente quando você tem essas ferramentas inteligentes, né? Um outro detalhe bem interessante, acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, que o Inkscape ele tem uma própria biblioteca de materiais, de blocos. Só que ela só funciona online, né? Estou sem conexão nesse computador, então vou ficar devendo para vocês, mas depois eu mostro para vocês. Mas assim, nessa última versão, na versão 2.6, são mais de 800 blocos prontos já para o Inkscape, já configurados, renderizados. Então, assim, gosto de utilizar bastante pessoas 3D. Às vezes coloco a pessoa 3D é pesado, né? O que acontece? O Inkscape, ele coloca o seu bloquinho ali no formato low poly, né? São poucos polígonos. Porque os polígonos, a quantidade de polígonos dentro do SketchUp faz diferença também, né? Quando você tem muitos polígonos, muita modelagem, começa a ficar pesado. Então, essa biblioteca do Inkscape lá em low poly, são poucos polígonos. Entretanto, quando você olha na tela do Inkscape, ele já está renderizado, né? Então, isso é muito interessante. E o que eu gosto de utilizar bastante da biblioteca do Inkscape? As pessoas 3D, para fazer composições, né? Árvores, tem árvores muito legais, inclusive da Evermotion, que é uma empresa de 3D que faz trabalha com renderização também. Veículos são bem legais para você compor a cena, sem contar todos os outros diversos, né? Tem mobiliário, tem decoração, tem coisas de rua, etc. Na versão 2.5 eles tinham 365, se eu não me engano, blocos. E nessa nova versão foi para 800, então subiu muito, assim, é bem legal. Às vezes você não acha aquele bloquinho, né? Quero colocar uma pessoa aqui para dar uma escala. Você abre ali a biblioteca, lembrando que você precisa estar conectado na internet, né? Você coloca ali, pronto, já tem o seu bloquinho renderizado. Então é isso aí. Gostaram do Inkscape? Muito legal, né? Sim, consegue. Uhum. Você pode aplicar tanto pelo SketchUp, né? Você carrega ali a textura, ou pelo Inkscape também. Daí quando você importa a textura dentro do SketchUp, o Inkscape vai te abrir mais um leque de opções. Então o que você quer fazer com essa textura? Né? Você quer aplicar um brilho nela, você quer aplicar ali um ruído, né? O bump que a gente chama, né? Você quer criar alguns mapas com ela. Então dá sim para criar tranquilamente. Inclusive, pegar de catálogos, né, é bem interessante. Você pega ali, como vai ficar esse material? Testa ele. Daí já renderiza. E como vai ficar com esse? Você simplesmente troca e faz mais um render. Então, ali em poucos minutos, você já tem 2 imagens para ver como vai ficar, né, o seu projeto. Então, realmente, no dia a dia, assim, do escritório, né, nossa, é outra vida, assim. Tá. Agora, um outro detalhe, né? O que o Inkscape não faz, então, né? Já que ele faz tanta coisa, né? O que o Inkscape não faz? Bom, quando eu mostrei ali aquela parte de vídeo, né? Imagino que muita gente lembrou do Lumion ali, né? Então, aqui está uma diferença. O Inkscape, ele não faz vídeos com objetos animados. O Inkscape não tem objetos animados. Pessoas andando, os passarinhos, o carro movimentando. Mas assim, essa é uma resposta de um dos próprios desenvolvedores do Inkscape. Eles dizem a seguinte coisa: a gente tem um foco em ser o renderizador mais rápido do mercado. Então, para a gente criar todas essas animações de blocos, a gente precisaria acarretar assim no aumento do software de uma maneira incrível, assim, absurda, que não é o nosso foco no momento. Então, o Inkscape não faz animações não faz vídeos com objetos animados. E aqui eu quero só abrir um parênteses, né? Quero dar a minha opinião pessoal, né? Como arquiteto e como avaliador de banca de TCC também. Já fui convidado pelo professor Antônio aqui algumas vezes.
É muito legal ver o trabalho do pessoal. Eu posso dizer assim que a Tuiuti está numa ascendente muito forte. Assim, eu venho acompanhando os TCCs há algum tempo já e cada vez mais trabalhos mais incríveis, trabalhos melhores. Então, fico muito feliz assim, por vocês estarem aqui, pelo que os professores estão alcançando também. Então, dá um orgulho, né? Pode perguntar. Mas quando você faz a limitação do vídeo, ele fica gravando do jeito que você aqui ou ele faz o vídeo? Eu entendi essa pergunta. Travou um pouquinho porque o meu computador é um pouquinho velho. Mas assim, procura no YouTube lá, Render Eficaz, tem uns vídeos, daí ele vai rodar direto no YouTube. Aqui travou um pouquinho porque, por causa do meu... Eu trouxe um notebook, que ele é um pouquinho mais velhinho, né? Então ele travou um pouquinho, mas ele roda sem travar. Inclusive lá dentro, na hora das configurações de vídeo, você pode escolher a quantidade de frames por segundo, né? Então 30, 60, você pode fazer vídeos em câmera lenta, vídeos mais rápidos. E ele assim, funciona tranquilamente. Então se quiser conhecer depois lá no YouTube, tem uns vídeos que são bem legais. Mas voltando então a minha opinião, né, com relação aos vídeos, e assim, realmente o Lumion é muito legal, quando a gente vê as apresentações, o carro movimentando assim na frente do prédio, as pessoas andando, os passarinhos voando. Às vezes eu sinto assim que talvez aquele tempo que foi ali aplicado para você criar uma apresentação no Lumion, será que não poderia ser um pouquinho mais bem aplicado ali, desenvolvendo o projeto de arquitetura, sabe? Fica nesse balanço ali entre você mostrar suas habilidades ali, criar animações e arquitetura, né? Porque assim, o Escape é uma ferramenta, né? Uma ferramenta como qualquer outra, né? Como qualquer outro software, como qualquer outra ferramenta que a gente utiliza. E então fica a minha dúvida, será que poderia assim a gente chegar de uma maneira, ainda mais no TCC, assim, eu bato bastante nessa tecla, de você desenvolver essa ideia, assim, né? Você enquanto arquiteto, né? Qual que é a sua ideia de arquitetura, o que você quer propor para uma pessoa, para um local, para o mundo, né? Enquanto você cria ali a arquitetura. E sem contar um outro detalhe, né? Que o valor do Lumion, né? É caro, né? Se eu não me engano, estava em torno de 13 mil reais, né? A última vez que eu vi. E já chegamos lá. Já chegamos lá. E assim, o Lumion ele até tem ali uma versão educacional, né? Mas ele tem marca d'água, ele não salva lá na versão comercial, que tem algumas limitações. E falando real, né? A gente sabe que tem muito profissional e estudante também que navega ali pelos mares do Caribe, né? Junto com os piratas ali, né? A gente sabe o que acontece. Mas assim, será que vale a pena mesmo a gente utilizar um programa pirata, né? Então fica aí a dúvida no ar, né? Daí vem a pergunta da nossa colega ali, mas então quanto que custa um Escape, né? Alguém tem alguma ideia assim de quanto custa um Escape? Aí que vem, olha só, eu digo que é um presente assim para vocês. Na versão estudantil, o Escape tem uma licença estudantil, que ele oferece para vocês o programa completo, sem limitações, sem nada bloqueado. E o Escape é grátis para estudantes, gratuito. Então, enquanto vocês forem estudantes, dá para renovar a cada 6 meses uma licença gratuita. Gratuito, versão completa, sem nenhuma limitação. Inclusive, tem um folder que acho que já passou aí com vocês. Opa, pode perguntar. Eu já tentei fazer um Escape grátis para estudante, mas eu não consigo. Tá. Eu até traduzi o negócio. O Aham. na currícula e não foi. Tá. Fala que não é o e-mail, não é muito. Apesar de eu ter usado o e-mail da Twitch mesmo. Tá. Aham. E aí ele fala que não é reconhecido. Uhum. Então é assim, nesse folder que eu coloquei, que eu passei para vocês, aí tem um QR Code que vai lá do nosso blog. E lá vai ter um passo a passo de como conseguir a licença gratuita. Então, realmente, tem essa questão da tradução. Até um tempo atrás eu perguntei para o professor Antônio,
Ah, mas o Tuiuti tem um e-mail educacional, assim como, por exemplo, o fpr.br, né? Ele me disse que não tinha na época. Tem agora? Tem? Tá. Mas mesmo assim, mesmo com o e-mail convencional ali, com o e-mail Hotmail, Gmail, você consegue fazer o cadastro lá no site. Você coloca lá seu nome, sobrenome, seu e-mail, a instituição que você estuda, o semestre que você está, o programa que você utiliza. Quando você envia a solicitação, está acontecendo de duas maneiras. Uma, eles vão te mandar um e-mail pedindo para você enviar por e-mail mesmo, um comprovante, né, um comprovante de matrícula. Só que pelo fato, né, deles serem de fora do Brasil, né, tinha esse detalhe de você anexar o seu documento e traduzir ele. Essa é uma das maneiras. A outra maneira, que eu estou vendo que está acontecendo mais agora, é que eles mandam para você um link onde você faz o upload do seu comprovante de matrícula. Então ali talvez não precise renderizar. Tudo depende dessa comunicação com eles, sabe? Então tenta mais uma vez, né, agora criando a conta com o seu e-mail normal, né, um Gmail, um Hotmail. Pede o atestado de matrícula, o comprovante de matrícula, né, que vocês podem pedir para a Samantha, né, que ela manda para vocês. O que precisa ter nesse comprovante de matrícula? A logo da universidade, né, um papel timbrado da universidade, seu nome completo, o nome da instituição, a data, o período que você está matriculado e o curso ali, né? Basicamente isso. Então, assim, esse processo que eu coloquei ali no blog, muitas pessoas do nosso grupo lá já fizeram, deu certo, mas mesmo assim, se não der certo, eu vou deixar o contato para vocês aqui, a gente conversa, eu tento falar com eles lá. E o legal é que depois desse trabalho que a gente fez para eles, da imagem ali do 3D para a versão 2.6, a gente está tendo um contato direto, assim, então até ligo para eles, mando e-mail toda hora, assim. Então se alguém tiver algum problema, né, a gente pode conversar depois. Mas sim, eu acredito que vai dar certo, porque muita gente já fez nesse processo que está no blog e deu certo. Tudo bem? Tá. Esqueci, exatamente, a versão paga. Exatamente. Aí vem um ponto muito legal também, porque tem alguns softwares que você tem que comprar a licença full, né? Softwares de fora do Brasil, assim. Existem alguns revendedores que você consegue parcelar, etc. Mas às vezes o preço sobe absurdamente, né? Preço Brasil, né? Mas o Inkscape, ele também, para profissionais, ele tem um pacote que você pode pagar mensalmente. Então, ou você compra o programa full, né? A versão anual, ou o Floating License lá, né? Que é para sempre. Ou você pode pagar por mês. Então tem essa possibilidade também, inclusive é a que eu utilizo. Atualmente está $47. Então dá mais ou menos R$200 ali. Então é um valor que cabe muito bem no orçamento do escritório, né? Você consegue cobrir de uma maneira muito rápida. E assim, vou sair de férias, vou ficar um tempo fora. Você vai lá, cancela a assinatura, pronto, não precisa pagar mais, né? Voltei para o escritório, ativa de novo e assim por diante. Então esse é um detalhe que também muitos outros softwares não têm, né? Tá começando agora, assim. Então o Inkscape já saiu na frente de oferecer essa opção de pagamento mensal, né? Cada licença é para uma máquina só? Uma máquina, uma máquina, exatamente. Tem uma licença lá que você pode utilizar a sua licença em outras máquinas, mas somente um computador por vez. Assim. Então tem lá uns pacotes assim que você pode comprar para o escritório inteiro, né? Mais máquinas. Mas assim, o mais comum é essa de uma máquina para você utilizar ali. E sempre online, né? Sempre conectado para você ter acesso às funções, inclusive aquela da biblioteca, né? E a versão full é paga por quanto tempo? Ela custa $47 mensais, que dá mais ou menos R$200. Dura um mês, né? Mas Anual. A full, a carícia, tem. outras renovações depois tem ideia? Se não me engano é $697, $597. Depois a gente entra no site ali. Mas é assim, eu te digo a que eu uso que eu acho que é bem interessante, né? Você paga um pouquinho por mês, né? Se você tiver que comprar a full lá, você vai ter que pagar, sei lá, bastante, né? De uma vez só, né? Eu acho que compensa, assim, você pagar por mês, sabe, né? Porque você paga, utiliza o mês e assim, você tem um software, faz o serviço, né? Já cobre, vem próximo mês, já cobre um computador. Mas, assim,
essa é uma possibilidade muito interessante de pagar por mês, né? Você não precisa comprar o software de uma vez só. Tem essa opção, se quiser comprar, né? Por um ano ou para sempre. Mas eu acho bem interessante essa que outros softwares não têm, né? Você pagar por mês, né? Tem mais alguma pergunta sobre? Tá. E como é que faz, então, mais um detalhe, como é que faz para aprender o Inkscape, né? Como é que se aprende o Inkscape? Assim, se você abrir o Inkscape ali, você começa a mexer, você vai aprender a mexer, né? Você vai conseguir fazer alguma coisa. É como se fosse assim no início do curso, né, de arquitetura. Eu te dou um lápis, uma folha, eu falar para você, faz aí uma perspectiva, 2 pontos de fuga com luz e sombra, não sei o que, faz assim, sabe? Claro que, né, a gente vai devagarinho ali, né? No começo vai ser difícil, vai errar bastante, vai riscar bastante papel. Mas assim, como que você pode aprender o Inkscape de uma maneira rápida? Eu já fiz tudo que tipo de teste possível dentro do Inkscape, assim, então eu já fiz todos os erros possíveis dentro do Inkscape. Inclusive, como eu venho trabalhando há um tempo já, quase 10 anos com renderização, outras técnicas que eu tinha de outros softwares eu transformei para o Inkscape e continuamente transformando e trazendo técnicas para você ser mais eficiente, você fazer imagens mais interessantes. Eu já queimei computador antes do Inkscape, queimei 2 computadores. Então, assim, o que tem dentro do Render Eficaz, né, que vocês viram aqui? A gente tem um curso completo, e nesse curso eu ensino para vocês o meu método. Eu ensino para vocês como eu cheguei naqueles resultados, daquelas imagens, como eu consegui atingir aqueles resultados que os próprios criadores do programa reconhecem e utilizam, né, no material de divulgação deles. Então, a gente tem um curso que até dentro desse folder que eu distribuí para vocês, tem ali mais algumas informações, tem até um cupom especial ali, que vai ficar por tempo limitado, mas é bem interessante, né, um cupom para estudante ali. E tem um curso completo. E o que tem nesse curso aqui? Pelo fato de ser o meu método, eu não ensino somente a mexer no SketchUp, liga aqui, liga ali. Ele tem uma base muito boa de SketchUp, que toda imagem boa, todo projeto bom começa com uma boa modelagem. Então é uma tecla que eu bato bastante dentro do curso, inclusive. E a gente tem o Inkscape, que vai, assim, dá para ir muito a fundo no Inkscape. Tem um módulo básico, um módulo intermediário. No total a gente tem agora 12 módulos. Um básico, um intermediário e os outros são módulos avançados. Então dá para ir muito a fundo. Todas aquelas opções que a gente viu ali dos modos de visualização e Photoshop também, que é importante dominar um editor de materiais. Isso é bem fundamental também, não só para tratar as imagens no final, né, quando elas estão renderizadas, mas durante o processo, para você tratar, inclusive, materiais, né, como que você trabalha com os materiais. Então, é essa tríade que forma esse, assim, o meu método, né. Então, dentro desse curso, eu mostro, assim, como que eu faço, né, como que eu consegui chegar nesses resultados até aqui. E a gente já tem uma primeira turma, está em processo. A segunda turma está aberta agora, então se vocês tiverem interesse, né, vai ser a segunda turma. E além do curso, a gente tem um grupo suporte, né. Então o que é assim? O curso você tem acesso durante 5 anos e a gente tem o grupo suporte, que a gente tem no Facebook e no WhatsApp. Então é muito legal ali que durante o dia, né, toda hora o pessoal está produzindo, estudando, e a gente troca uma ideia, melhor aqui, melhor ali, faz assim, faz assado. Então isso é muito legal porque a gente consegue acompanhar, né? Não é você faz o curso e depois se vira, né? A gente está sempre junto ali. Então a segunda turma está aberta, quem tiver interesse, né, tem as informações ali no folder. E assim, questão de turma, né? O curso é absolutamente o mesmo, assim, são as mesmas aulas, o mesmo grupo. A questão da turma é para realmente eu acompanhar vocês. Eu quero acompanhar todo mundo de perto, assim. Então eu sei, dependendo da turma que cada um entrou, como está a evolução dentro do software. E um outro detalhe, a gente tem no curso, né, a gente tem o grupo no Facebook e no grupo no WhatsApp. Mas a gente tem também um grupo aberto aqui, que é o Inkscape Brasil Render Eficaz. Então todo mundo pode entrar, se vocês quiserem escanear o código, né, é um grupo aberto.
Muita gente tira dúvida, né? Lá eu respondo todo mundo também e tira dúvida sobre o computador. O computador é uma dúvida bem pertinente, assim, aparece toda hora. Dúvidas sobre o Escape, pedindo dicas. Então, isso é um grupo que todo mundo pode entrar, né? Depois eu vou deixar o QR Code aqui, se vocês quiserem escanear, entrar no grupo. É um grupo aberto, todo mundo está convidado a entrar, para saber um pouco mais desse universo do Escape, né? Tem esse grupo aberto, a gente já tem acho que 140 pessoas do Brasil inteiro, assim, de fora do Brasil, e todo mundo conversando e discutindo, aprendendo ali sobre um Escape, né? Bom, eu quero mais uma vez aqui deixar um obrigado ao Centro Acadêmico, né? E dizer que eu estou muito honrado, que hoje é dia dos professores, né? Dia 15 de outubro, né? É uma felicidade imensa, assim, poder conversar com vocês aqui no dia dos professores. E eu achei que algum professor ia estar aí, né? Não tem nenhum professor, né? Pelo amor de Deus. Eu achei que o Antônio ia estar aqui. E fica aqui o meu parabéns para os professores, né? Todo dia é dia do professor, mas em especial hoje, né? O que seria da gente ser os professores, né? Imagine dentro da universidade. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à vontade. Boa pergunta. O curso é online, 100% online. Então, quando você entra no curso, você vai ter acesso a uma plataforma online. Então, você tem acesso a essa plataforma durante 5 anos, que é um tempo bom, né, para aprender o software. Você vai receber acesso ao grupo no Facebook, ao grupo no WhatsApp, e alguns bônus, que também é a minha biblioteca de materiais. Você vai ter acesso à mesma biblioteca que eu utilizo no dia a dia. Biblioteca de blocos já configurados para o Escape. E mais alguns detalhezinhos ali que, assim, entrou no curso, faz parte do grupo, você já ganha tudo isso, assim. E sem contar o suporte, que é muito legal, assim. Todo dia a gente está conversando ali. Tá bom? Pergunta? Com certeza absoluta. O que eu digo de biblioteca, assim, é direto no computador, assim, é como se fosse umas pastas, né, separadas, assim, a madeiras, texturas de concreto, texturas de aço. Então, preciso de tal material, daí você vai lá, abre a pasta, coloca dentro do SketchUp, configura, alguns materiais já vêm configurados, mas basicamente assim, essa biblioteca de materiais, porque o que acontece, né? Você precisa pegar um material da internet, uma textura de madeira, por exemplo, né? Você vai e joga lá no Google, assim, de cada 10 texturas, 8 são ruins, assim, né? Então essa biblioteca que você vai ter acesso é o que eu venho garimpando essa vida inteira, assim, só para ter os materiais bons, os materiais que vão dar boa qualidade. Porque esse é mais um ponto que faz muita diferença nas imagens, sabe? Além de você ter uma modelagem muito boa, você ter uma organização muito boa dentro do SketchUp, você precisa ter bons materiais. Porque não adianta você fazer uma setagem muito legal de iluminação ali, você tem um material meio com pixelizado, sabe? Com baixa qualidade, assim. Então não fica bom, sabe? Então essa biblioteca é um pacote de materiais, assim, de texturas, né? Já venho garimpando há muito tempo, então tem coisa bem selecionada lá. Mais alguma pergunta? O Escape é relativamente novo, né? Ele 2017, 2016, acho que 2015 a primeira versão. Pode... Sim. Uhum. Eu queria saber o Escape, a quantidade de fotos isso. Tá. Por aí. Comparando com o V-Ray, o Escape é muito mais simples. Ele é mais simples porque ele já tem algumas coisas automáticas, né? Por exemplo, você lá no V-Ray, às vezes você começava uma cena, você tinha que até criar um sol, né? Por exemplo. Eu fico imaginando, né? Por que já não cria um renderizador que tenha um sol pronto, onde você possa somente mexer nas configurações dele?
o que está acontecendo agora, né? O Lumion tem isso, o Inkscape tem isso. E outras configurações prontas também, né? De render, né? Por exemplo, no V-Ray, às vezes, é uma coisa que a gente se batia demais, né? Ficava ruído na cena, né? Ficava, às vezes com um pouco baixa iluminação, ficava aquele ruído, assim. Pelo fato dele rodar na GPU, né? Na placa de vídeo, e ele já ali tem algumas pré-setagens de câmera, né? De configuração, de exposição, etc. Você não se preocupa com essa questão de ruído, né? Com relação aos materiais, posso dizer assim que o V-Ray ele vai mais a fundo, mesmo porque ele é mais completo, então tem um pouquinho mais de configuração, mas assim, no Inkscape você consegue criar qualquer coisa. Então todos aqueles renders lá, aqueles renders que eu mostrei, né, de imagens exteriores e interiores, com algumas configurações ali que a gente tem dentro do editor de materiais do Inkscape, dá para fazer qualquer coisa, assim. Então, muito difícil falar assim, não consegui fazer tal material. É raro disso acontecer, assim. Pode acontecer, não vou dizer que não, né? Material muito específico, assim, mas até hoje, assim, consegui fazer qualquer coisa. Um detalhezinho, assim, do Inkscape. Ele tem um pouco de dificuldade de fazer espelhos 100% perfeitos, pelo fato como o Lumion, né? Da renderização em tempo real dele. Mas o que é isso, né? Na verdade, isso tem a ver com os hardwares, né? A placa de vídeo, né? Hardware está atualizando a todo momento, né? Então, até agora saiu a nova atualização. O Inkscape está recomendando ali você utilizar pelo menos uma GTX 1060, porque ela recebeu uma atualização lá da NVIDIA, né? Que é a criadora da placa de vídeo, porque ela teve uma atualização das novas placas da NVIDIA, que são as RTX, né? Que é uma atualização chamada Ray Tracing, né? Que é o raio em tempo real ali, que melhorou ainda mais assim a qualidade dos reflexos e das sombras, né? Inclusive, esses tempos eu vi uns testes da NVIDIA, até o Minecraft assim tem uns reflexos super legais assim. Então, o Inkscape ele está avançando assim de uma maneira exponencial. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um contato direto com eles, com os desenvolvedores, inclusive no fórum, lá todo mundo conversa. Atualização a todo momento. Então a atualização saiu agora 2.6, alguns meses atrás ainda estava na 2.5, estão continuamente atualizando o software para melhorias dentro do próprio software, obviamente, mas para acompanhar as tecnologias também. Então agora, ali na sequência, com essas placas novas, está um resultado muito legal, assim. Mas, como eu te disse, dá para fazer qualquer coisa, assim. Hoje, falar assim, não consegui fazer tal coisa, assim, não, dá para fazer qualquer coisa. Manda. Na renderização na hora de fazer sombra, se eu alterar a posição solar no sketch, ele altera também no Inkscape? Altera, exatamente. Ele respeita o sol do SketchUp, o norte do SketchUp, né? Exatamente. Então, isso inclusive, é bem legal essa pergunta, porque às vezes você quer fazer um estudo solar, né? Então, você faz o georreferenciamento do modelo dentro do SketchUp, né? Sabem fazer isso? É relativamente tranquilo, né? Você faz o georreferenciamento, você vê ali a sombra renderizada, né? Inclusive, dentro do Inkscape tem um dos modos ali que é o mapa de luz, né? Então, você consegue ver ali na unidade Lux, né? A quantidade de luz que entra dentro do seu projeto, se está de acordo com as normas, né? Tem algumas normas para isso. Como que é a sua iluminação em determinado horário do dia, tudo renderizado, assim. Outras configurações de sol, por exemplo, você consegue ter esse sol sincronizado com o SketchUp, mas você pode utilizar, por exemplo, imagens externas, assim, imagens HDRI, né? São fotos esféricas tiradas, né? Tem uma qualidade muito, muito interessante de iluminação. E ali você consegue controlar a força do sol, você consegue controlar a dureza da sombra, uma sombra mais dura, uma sombra mais difusa, a quantidade de iluminação, enfim, são diversas possibilidades. Mas dá sim para utilizar o sol do SketchUp dentro do Inkscape. E é bem legal, inclusive.
Basicamente é isso. Bom, então é assim, nesse folder que eu distribuí para vocês, tem informações, né, de como tirar a licença, tem informações do curso, se vocês tiverem interesse em entrar agora na segunda turma que está aberta, né? Vocês vão encontrar ali, a gente está nas redes sociais, né, Render Eficaz, então tem Instagram, Facebook e YouTube, tem bastante material gratuito, inclusive, tem um guia, tem vídeos, etc. Tem bastante coisa já disponível assim, para qualquer um aprender. E é isso, assim, posso dizer que hoje estou muito feliz de utilizar esse software, nunca mais precisei varar a noite assim, para terminar um trabalho. Isso fez uma diferença tremenda na minha vida pessoal, assim, de qualidade de vida. E eu acho que é isso, assim, tem que pensar para frente, tem que pensar o futuro, né? A renderização em tempo real é o futuro. E eu sei que outros softwares vão acompanhar, já está acontecendo, e o Inkscape saiu na frente, assim. Então, pouca gente ainda conhece o Inkscape, então quem começa hoje com o Inkscape, assim, com todas essas possibilidades, quem sabe trabalhar com o Inkscape já está saindo na frente, assim, posso dizer com tranquilidade isso. É isso. Muito obrigado, pessoal.